A paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez com muita alegria, né? Receber da parte do Senhor mais esta oportunidade de estar aqui para juntos aí compartilhar, meditando aí em mais uma porção da palavra do Senhor. A você que está conosco, muito alegra o nosso coração e o nosso desejo para a sua vida, sua família e os seus projetos de vida é que a boa mão do Senhor possa está aí te alcançando, né, com todas as sortes de bênçãos. Queridos, para a meditação, o livro é Lucas capítulo de número 13, versículos de 6 a 9, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Então contou esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós ouvimos ou expressamos esta palavra oportunidade, nós vamos entender que é algo que é próprio, é algo que nós conhecemos muito bem e sabemos a importância de uma oportunidade. Então, falar de oportunidade não é falar de nada estranho para nós. Nós sabemos muito bem, porque todos nós temos pelo menos aí uma experiência, pelo menos uma experiência nós temos aí guardado, né, em nossa mente, nas questões de oportunidades. E as oportunidades, elas são muito importantes para nós. Por quê? Porque uma oportunidade, ela abre portas, né? Uma oportunidade, ela pode mudar uma história. Uma oportunidade, ela pode ser aquilo que nós necessitamos, né? E às vezes nunca mais ela volta. Então nós sabemos da importância e da seriedade de se aproveitar aí as oportunidades. Queridos, o cenário aqui é o ministério de Cristo, o ministério terreno, quando o Senhor estava aqui pregando, anunciando a palavra do Senhor. Chegamos no texto lido aqui, Lucas, né, capítulo de número 13, versículo de número 6. A palavra do Senhor, ela vai chegar para nós de uma forma muito clara. Por quê? Porque esse método que o Senhor utilizava de ensino através das parábolas era o Senhor mostrando acerca do reino de Deus de uma maneira bem simples, bem própria da época, bem própria nossa, que é o dia a dia das pessoas. E aqui ele mostrando acerca do reino de Deus, ele vai contar uma parábola, e nesta parábola ele usa o quê? Uma figueira. Ele usa esta árvore, né, para simbolizar algo tão precioso. Por quê? Porque toda a atividade principal do Senhor aqui, quando ele passou aqui por esta terra, é anunciar a palavra do Senhor. E transferiu essa responsabilidade para a sua igreja. Então é anunciar o reino de Deus. Curou, fez grandes sinais, sobrenatural, mas o objetivo era trazer o reino de Deus, o entendimento do reino de Deus. Para quê? Para se alcançar a salvação. E aí então ele conta esta parábola, e essa parábola ela tem a mesma finalidade das demais, que é, né, o entendimento acerca da sua vontade, acerca do seu projeto, acerca do reino de Deus. E aí ele vai contar uma parábola que diz que um certo homem proprietário de uma vinha, ele tinha nesta vinha também uma figueira. E a palavra do Senhor vai dizer, através desta parábola, que por 3 anos, né? Por 3 vezes aquele homem vai até aquela figueira no intuito de colher do seu fruto, e ele não encontra. Aí quando
pela terceira vez aqui, ele percebendo, assim como as demais, que aquela figueira, né, não estava ali produzindo, ele dá ordem para aquela pessoa que trabalhava para ele, e a ordem foi simples e muito clara: corte-a. Por quê? Porque não tem como, né, deixar ela estar ocupando a terra, uma vez que ela é improdutiva. E aí aquele homem com o coração, né, cheio, ele intercede a favor daquela figueira. E o que ele falou: Senhor, vamos esperar até ano que vem? Deixa ela até ano que vem. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ela, eu vou cavar em sua volta, eu vou adubá-la, eu vou cuidar dela mais de perto, com mais carinho, e vamos ver se ano que vem ela vai dar fruto. Se der fruto, bem, perfeito. Agora, se não der, aí cortaremos. Esta aí, queridos, é a parábola, é o ensino que o Senhor trouxe, né, para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Pois bem, esta parábola, ela é... O Senhor usa aqui esses objetos, esses elementos como símbolo. Porque o que o Senhor quer falar aqui é para mim e para você. O Senhor não está falando aqui de árvore, o Senhor não está falando de fruto. Por quê? Porque não foi para a árvore que o Senhor veio, não foi para o fruto que o Senhor morreu na cruz. Não, o Senhor veio trazer salvação para pessoas. Então, o que a parábola que nos ensina, que é entendimento para nós, seres humanos, acerca do reino de Deus, acerca da importância de olhar do Senhor, olhar para nós e ver algo de bom em nós. Do Senhor olhar para mim e para a sua vida e ver algo frutífero, algo produtivo, algo que está servindo. Ou seja, para que o Senhor olhe para mim e para você e vê que a nossa vida tem o propósito, está vivendo o seu propósito. Esse aqui é o entendimento desta parábola. O Senhor não pode olhar para mim e para você e nos ver fora do seu propósito. Porque qual que é o propósito de uma figueira? Ela só tem um propósito. É de produzir os figos, né? Sim. De produzir os seus figos. Esse é o único propósito de uma figueira. Uma vez que ela não produz o seu fruto, ela se tornou infrutífera, improdutiva, vazia e sem sentido. E foi justamente esta visão que o seu proprietário, o proprietário daquele terreno, o proprietário daquela vinha teve acerca da figueira. Algo que estava ali de maneira inútil, algo que estava ali apenas ocupando o lugar de uma outra planta que poderia estar produzindo, algo que estava ali sem fundamento, sem sentido, somente ocupando o lugar. Daí, então, veio a condenação, e a condenação para ela foi muito clara. Corta. É sem sentido ter algo assim. Queridos, quando nós começamos a trabalhar dentro desta orientação de Jesus, completamente à luz da palavra do Senhor, a gente vai ver que o Senhor, ele se preocupa com nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dar todas as orientações e direcionamentos necessários para que nem eu nem você venha se assemelhar a esta figueira. Para que nem eu e nem você possa ser visto com um olho condenado pelo Senhor. Um olho que te condena. Um olho que fala assim, que ao te ver fala assim: está fora do meu propósito. Não é isso que eu projetei para ele. Não é isso que eu projetei para ela. E o mais triste nessa história, quando a gente começa a aprofundar nessa parábola, a gente vai ver que esta figueira, ela representa a história de milhares e milhares de pessoas. Infrutífero, vazio e sem sentido. E sendo visto pelo Senhor como alguém fora do propósito de Deus.
E o mais triste nessa história é que muitas pessoas têm vivido assim e têm dado conta da sua triste situação. E um viver fora do propósito do Senhor, e um viver vazio, e um viver improdutivo aos olhos de Deus, né? Não existe outra palavra a não ser a condenação. E é por isso que o Senhor, conforme foi falado, que Ele se preocupa conosco. Por quê? Porque a palavra dEle, todos os dias, querido, ela nos direciona acerca de tudo aquilo que nós precisamos de ter o entendimento, de ter o conhecimento, de ser revestido da sabedoria. Para quê? Para que a minha e a sua vida esteja dentro de um propósito estabelecido por Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre nós. Assim como aquele homem, aquele proprietário daquela vinha, ia naquela figueira buscar fruto no intuito de colher algo de bom, os olhos do Senhor estão atentos. Vendo aquilo que hoje nós estamos produzindo, se são bons frutos ou não, e esperando o tempo de retribuir cada um conforme os seus feitos, porque é o que diz a palavra do Senhor. Então, quando nós começamos a analisar esta parábola do Senhor, nós vamos entender que aqui o assunto, ele é muito sério. Aqui o assunto, ele fala de eternidade. Aqui a responsabilidade aqui é de eternidade, e o Senhor não quer olhar para mim e para você e nos taxar como pessoas improdutivas, pessoas vazias, pessoas sem sentidos, que estão nesse mundo aí somente por estar, querido. Nós chegamos aqui com um propósito. E a palavra do Senhor nos apresenta esse propósito, uma vez que nós conhecemos a sua palavra. E todos quantos estão fora do propósito do Senhor estão como esta figueira, sem sentido, espiritualmente, por resolver. E olha que quando nós falamos de questão espiritual, quando nós estamos com alguma pendência da nossa vida, quando nós estamos com alguma pendência da nossa vida por resolver, dependendo do que nós temos a necessidade de resolver, a gente pode deixar mais para frente, né? Pode deixar para uma outra oportunidade, e às vezes temos pendências que nós vamos passar aqui e nós não conseguiremos resolver. Agora, as questões espirituais não é assim que funciona. Nas questões espirituais, queridos, são pendências, são necessidades, são os ajustes, os consertos que eles têm que ser feitos de imediato. Se você quer segurança de vida, você não pode deixar as coisas espirituais para depois, né? Conforme já falamos aqui, tem muitas pessoas que têm essa visão, vamos deixar do jeito que está, não é? Depois a gente vê como é que fica. Não é assim. Na questão espiritual, nós temos que estar seguro. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara em falar que nós somos aqui nesta terra como um vapor. Nós somos aqui nesta terra como uma neblina. Nós somos aqui nesta terra como uma erva. Nós somos aqui nesta terra como uma sombra andante. O que a palavra do Senhor está falando é que nós somos passageiros aqui. E uns passam muito mais rápido do que outros. E o que a palavra do Senhor está falando? Que a qualquer momento nós podemos sair dessa terra. A qualquer momento nós podemos nos encontrar em uma eternidade. Em uma eternidade eu não posso entrar despreparado, nem com pendências para ser resolvido. Por quê? Porque a hora de ser resolvido é agora. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo que vier às mãos para fazer, que nós devemos fazer conforme as nossas forças, porque para a sepultura, o lugar onde tu vais, não tem obra, sabedoria e nem ciência alguma. Ou seja, desceu a sabedoria, desceu a sepultura, acabou. E agora entra na eternidade, ou seja, aquilo que deveria ser feito, foi feito, acabou. Para a eternidade, o que deveria ser feito se faz aqui com vida e consciência, querido. E total consciência. Mas tem algo muito bonito aqui nessa história, Áurea, quando a gente começa a analisar, é a pessoa que trabalhava para o Senhor. Ele vai e intercede
por aquela figueira quando fala Senhor. É como se ele estivesse falando assim, vamos dar mais uma oportunidade? Vamos dar mais uma oportunidade para essa figueira, deixar ela por mais um ano. O que eu vou fazer? Eu vou cavar em volta dela. Eu vou adubar. Eu vou preparar ela e vamos ver. Se ela der fruto, bem, perfeito. Aí se não der, nós cortaremos. Quem sabe, querido, você está vivendo esta oportunidade? Quem sabe já não era mais para você estar aqui, mas tem alguém intercedendo por você. Queridos, isso é muito sério. Quem sabe você está no tempo da oportunidade e nem está percebendo. Só que tem um detalhe aqui com relação ao tempo da oportunidade. Olha que coisa bonita, olha. O tempo da oportunidade, ele fecha. E para a figueira aqui, o tempo foi 1 ano. É só 1 ano, Senhor. Só mais 1 ano. Vamos dar mais 1 ano para ela e vamos ver se ela vai produzir. Ou seja, o que esse 1 ano nesta parábola representa para mim e para você? Que o tempo da oportunidade se finda. E tudo que o Senhor tem feito, querido, é dado para mim e para você as oportunidades que nós necessitamos para produzir fruto, e fruto com qualidade. E a palavra do Senhor nos chama para produzir fruto, e fruto com qualidade. Fruto que mostra uma vida arrependida, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que quer um novo comportamento, uma vida que quer uma nova história com o Senhor Jesus. E o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Cada dia que você ouve uma palavra é uma oportunidade. Cada dia que você liga o seu rádio, que você acessa um meio qualquer de comunicação, que você lê alguma coisa, que você abre a palavra, que você vai a um culto, cada dia que você tem a oportunidade mesmo de ouvir, ou alguém que te entrega um folheto pelas ruas da sua cidade, são oportunidades que o Senhor tem te dado. Cada vez que uma pessoa atravessa a sua frente e fala uma palavra com você, ei, vamos à igreja, olha, você precisa de se consertar com Deus. Cada aconselhamento são oportunidades, querido. E nós temos que ter muito cuidado, porque o tempo de oportunidade, ele passa. Por isso que um dia nós falamos aqui, já há algum tempo, que ninguém de uma eternidade sem Cristo vai poder reclamar e falar que está injustamente em uma eternidade sem Cristo. Ninguém vai poder falar, porque o Senhor nos dá as oportunidades. Nós que a rejeitamos. Só para nós fecharmos aqui essa meditação, existem 3 verdades acerca da oportunidade que eu preciso de carregar comigo. Eu não posso me esquecer. Por quê? Porque esta oportunidade que nós estamos falando aqui não é uma oportunidade que perder uma vem outra, não. Não, assim como aquele ônibus que você perdeu, né? Você perdeu um ônibus, não, daí um pouquinho vem outro, daí uma outra hora vem outro, no outro dia tem outro, alguma coisa, tem outro meio de transporte, outro recurso, não. Eternidade, querido, se perdeu, acabou. É única. A oportunidade, ela é única. Daí a orientação da palavra do Senhor. Daí o Senhor nos chamando a atenção. Daí homens e mulheres pregando a palavra do Senhor dia após dia. Em algum lugar da face dessa terra, nas suas 24 horas, tem alguém falando do amor de Deus, da graça de Deus e aproveitando, né, a oportunidade. E também tem gente recusando a oportunidade. 3 verdades para que eu não me esqueça acerca de oportunidade. A primeira verdade é que uma oportunidade, guarda isso no seu coração, ela muda uma história de vida. Uma oportunidade, se ela é agarrada, se ela é entendida, e a pessoa agarra esta oportunidade com todas as suas forças, ela muda uma história de vida. Nas questões materiais, os exemplos aí são inúmeros que nós podemos ver,
né, de pessoas que mudaram a sua vida porque abraçou a oportunidade. Nas questões espirituais não é diferente. Quantas pessoas, querido, quantas pessoas eram tidas aí como a escória de uma sociedade e hoje são pessoas, exemplos, bons pais de família, cidadão cumpridor das suas obrigações, excelentes mães de família, pessoas, exemplos em uma sociedade, porque também um dia conheceu a palavra e aproveitou a oportunidade. E hoje é exemplo, às vezes até muito maior do que aquele que falava mal dele. Exemplo até maior. É cheio desses exemplos aí, querido. Pessoas que mudaram a sua vida, mudaram a sua conduta. Por quê? Porque conheceram a palavra do Senhor e não dispensou a oportunidade. Então guarda no seu coração. Primeira verdade acerca de oportunidade é que oportunidade, ela muda uma história de vida. Segunda verdade, na oportunidade, você tem o direito de aceitar ou recusar. Oportunidade não é ninguém te obriga. Senão não era oportunidade. A oportunidade você tem o direito de falar eu quero ou não quero. Nas questões espirituais também não é diferente. O Senhor não te obriga a nada, o Senhor não te força a nada. O Senhor só te apresenta que com Ele o seu futuro é muito melhor. É a palavra do Senhor. É o que nós pregamos aqui todos os dias. O Senhor é o de melhor para você e Ele se apresenta como sendo o de melhor para você. A palavra do Senhor vai falar, provar e ver de que o Senhor é bom, mas você tem que querer provar. Você tem que querer experimentar. Você tem que querer experimentar a sua palavra. A Bíblia vai falar acerca disso, mas você tem que querer. E o ato de você querer ou não, o Senhor te dá o direito de você tomar a sua decisão. Eu quero aproveitar a oportunidade ou não quero esta oportunidade. A palavra do Senhor, o Senhor te dá esse direito. Você só não tem o direito de escolher as consequências da sua escolha. Consequências, você não tem esse direito. Deus não nos deu esse direito de escolher consequência, mas escolher aproveitar a oportunidade ou não, essa aí você tem, né? Então essa é a segunda verdade. E a terceira e última, para a gente fechar aqui, oportunidade, ela tem tempo determinado. E o mais triste nessa história, fechando aqui esta reflexão, é de uma pessoa reconhecer que já não tem mais a oportunidade em uma situação que não tem o que fazer mais. Em uma situação que não tem como voltar, que não tem um meio, que não tem um paliativo, que não tem um jeitinho. Nas questões espirituais não tem esta questão. Na questão espiritual não existe esse jeitinho. Perdeu a oportunidade, perdeu o tempo da oportunidade, perdeu. A palavra do Senhor é muito clara em nos dizer que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, após a morte nós estamos diante de uma eternidade e a eternidade ela é definida com as nossas escolhas aqui, com as nossas ações aqui, com a nossa conduta aqui, com o nosso posicionamento aqui, com a visão que você teve acerca de Deus. Quem foi Ele para você? É tudo aqui que se define essas questões. Então, o alerta da palavra do Senhor neste momento de reflexão deste dia é: querido, aproveita a oportunidade. Oportunidade espiritual. Ela é única. Ela é única. E a hora de nós aproveitarmos ela é agora. Porque amanhã nós não sabemos se teremos outra. Tudo que o Senhor nos deu, que você pode contar, é o agora. O ontem já passou, não volta mais, e o amanhã não faz parte de nossa vida. O amanhã fica segundo a vontade de Deus. Então, se nós temos o agora, por que não decidir agora? Para que nós possamos ser vistos pelo Senhor, né, como alguém que tem uma vida e uma vida com propósito. E somente aqueles que têm uma vida com propósito são vistos por Deus como sendo uma vida com sentido, uma vida produtiva, né? Uma vida cheia
uma vida com entendimento, que é o que o Senhor tem para mim e para você. Vida com entendimento. Quando falamos de entendimento, estamos falando de sabedoria na palavra do Senhor, conhecimento na palavra do Senhor, porque é o conhecimento na palavra do Senhor que nos faz ter o entendimento, né, do caminho em que nós devemos seguir. Que Deus te abençoe grandemente, que a bênção do Senhor continue presente no seu entendimento, para que você possa guardar esta palavra e entender que a oportunidade da salvação, de todas as oportunidades que você vai ter aqui nesta terra, a oportunidade de aceitar o Senhor como sendo o seu Senhor e Salvador é a mais preciosa da sua vida, porque fala de questões eternas. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela sabedoria da tua palavra. Receba a nossa gratidão porque a bênção do Senhor tem sido presente na nossa vida. Eu oro agradecido por cada um que está conosco, cultuando juntamente conosco, que a boa mão do Senhor possa estar alcançando cada um, ó Deus, suprindo as suas necessidades, abençoando nossos irmãos, aqueles que estão, Senhor Deus, em outro estado, em outro país, em outra cidade, que são sempre presentes conosco, que a boa mão do Senhor possa continuar abençoando, Deus, cercando eles com todos os cuidados, também os nossos amigos, abençoando, Senhor, esta rádio, ó Pai, que tem sido canal de bênção para levar a palavra do Senhor a tantas pessoas. Assim nós oramos agradecidos por mais desta oportunidade e por tudo que o Senhor tem nos agraciado. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.